que está no plano espiritual e que havia cometido suicídio, é encontrado, mas ele é encontrado num nível de inconsciência absoluta sobre o que aconteceu. Só que agora, através da ajuda de Alexandre, ele estaria naquela situação de despertamento da consciência sobre o que aconteceu. E quando ele desperta a respeito disso, é que a gente vê essa situação na qual ele fica como que dominado de terror, olhos esgazeados, máscara de sofrimento indefinível. A doutrina espírita, diferente de qualquer outra doutrina religiosa, na temática sobre o suicídio, ela é de uma demonstração de realidade que realmente difere de qualquer outra doutrina cristã ou não cristã. Para nós espíritas, a questão das consequências do suicídio tem um peso e um entendimento que faculta realmente percebermos não uma questão de punição, de castigo, mas como a consequência natural de um gesto que a criatura humana tomou, indo frontalmente de encontro às leis divinas. Então aqui a gente vai analisar ainda alguns slides hoje que vai tratar bem dessa situação do suicida no mundo espiritual. Imenso pavor a estampar-lhe no semblante. Estarei morto, porventura? Não sinto o coração varado de dor? Não tenho as vestes ensanguentadas? Será isso morrer? Absurdo! Então, esse é o quadro que Raul está expressando aqui. É um quadro que poderíamos dizer até padrão para a maioria das pessoas distanciadas da realidade espiritual da vida e que tentaram destruir a vida do corpo através do suicídio. E é a absoluta ignorância de entrada no mundo espiritual e a consequência de uma certa carga psíquica, magnética, proveniente do próprio espírito, dando a ele a absoluta ilusão de que ele continuaria encarnado, porque ele tem a visão e a percepção do corpo num nível de materialidade como se ele tivesse encarnado. Então ele sentia o peito dele esvaindo de sangue. Não entendia o que é que tinha havido e se houve a morte, como é que ele estava se sentindo daquele modo. E é por isso que ele conclui aqui dizendo: será isso morrer? É um absurdo. E realmente, a revelação que a doutrina espírita nos dá sobre o que é a vida depois da morte do corpo, para a maioria das pessoas que não tem a menor ideia do que é o espiritismo, é um absurdo. Porque dizer que a vida continua em patamares de possibilidades semelhantes à que a pessoa tinha quando estava encarnada, é o fato mais inusitado, mais inesperado que alguém poderia ter do que fosse vida espiritual, o reino dos céus, ou inferno ou paraíso mesmo, como é redundante na Igreja Católica. Realmente, a revelação espírita, ela ao mesmo tempo, para nós que já estudamos, é lógica, é racional, mas para as pessoas que não conhecem, é absolutamente inesperado como é mostrada a vida espiritual. Porque ninguém imaginaria, principalmente no quadro de alguém que comete o suicídio, a continuação da vida numa perspectiva de entendimento que é apenas a sequência daquela que a pessoa tinha antes de ter eliminado o corpo físico. Mas continuemos. Decorridos 4 dias, antes dos 4 dias, Alexandre diz que Raul não teria condição de entendimento nenhum, porque ele estava agora suportando dores atrozes pelo despertamento da consciência e precisaria de um tempo superior, ele diz a princípio 72 horas, para que ele tivesse alguma possibilidade de entendimento em termos de uma conversação.
encontramos Raul cheio de dores, todavia mais calmo. Queixava-se da ferida aberta do coração descontrolado, dos sofrimentos agudos. Sabia, porém, que não se encontrava mais no círculo de carne. Embora semelhante verdade lhe custasse angustioso pranto. Então, toda essa sintomatologia que ele tinha, de observar para ele e ver o coração dele aberto, em sangue, a ferida sobre o peito, é uma consequência da impregnação magnética e mental do espírito dele sobre aquele fato tão grave que ocorreu e que marca o espírito de uma forma muito intensa. Basta a gente se lembrar que, mesmo sem ser por suicídio, certas mortes violentas, quando o espírito reencarna sem ter passado muito tempo no plano espiritual, ainda se expressa em termos de fobias ou de medos perante certos lugares ou circunstâncias que se assemelha ao tipo de morte que a pessoa teve. Que é aquilo que, por exemplo, ocorre com muita gente, como fobia de entrar num avião, fobia de entrar em um elevador, que tem muita gente. Às vezes, na psicologia comum, se tenta encontrar uma causa na infância, mas não poucas vezes não se encontra. E aí é quando se tenta utilizar a terapia de regressão de memória, que alguns psicólogos utilizam já no Brasil. E que muitas vezes o que é que encontram? Uma morte trágica, às vezes por queda de altura, ou até mesmo ter morrido por queda de avião antes, e não ter ficado muito tempo no plano espiritual antes de reencarnar. Porque o que faz com que aquela lembrança ainda tenha, em termos de inconsciente, uma presença de desequilíbrio, é porque houve pouco tempo. E mesmo no corpo novo, usando um sistema nervoso novo, a impregnação psíquica ainda está forte. Vejam, se no caso de alguém que morre sem ser por suicídio, isso às vezes ainda causa transtornos na outra reencarnação, avalie quando é devido ao suicídio. Então, no plano espiritual, ele estava como sentindo um nível de dor e de desequilíbrio como se estivesse ainda encarnado, apesar de que ele sabia que não estava mais. E aí Alexandre diz: sua situação é difícil, mas poderia ser muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo o ataque dos vermes vorazes. Então, realmente, as possibilidades e variações que tem em termos de percepção e de sofrimento do espírito que desencarna por suicídio é muito grande. Porque, em termos de consciência, são pesados vários fatores. Desde a questão de a pessoa ter tentado algumas vezes e não ter conseguido, de ter passado por um período de autorreflexão sobre aquilo, pelo fato também de estar ou não num nível de desequilíbrio mental, porque não poucas vezes há suicídios em verdadeiro estado de alienação mental, onde alguma indução hipnótica obsessiva levou a pessoa à morte quase que por assassinato e não por suicídio. Então as variações são muito grandes. Inclusive, quando aí faz uma referência que Alexandre diz de que muitos permanecem agarrados aos despojos cadavéricos e sentindo o ataque dos vermes vorazes. Eu me lembro que tem uma descrição no livro de Ivone Pereira, O Drama da Bretanha, que foi um dos livros no qual ela narra a própria história dela, quando no final do livro ela comete o suicídio.
através de afogamento. E lá ela narra de forma não só minuciosa, mas com conteúdo emotivo muito forte. Porque ela tinha a possibilidade, em termos mediúnicos, singulares, trabalhado e trazido do plano espiritual, para a proposta de renovação que ela teve na vida, nessa última encarnação como Ivone Pereira. Então ela descreve no livro Drama da Bretanha, no momento em que ela se atira no lago e se afoga, a percepção que ela tem em seguida, que é o corpo boiando, é de sentir os peixes mordendo o corpo dela. E ela transmite isso num realismo que a gente fica impressionado, porque é a narrativa do médium de uma situação que o próprio médium vivenciou. Então, muitos, como Alexandre aí lembra, têm um apego ao corpo físico, que até o corpo físico se decompor totalmente, o espírito está sentindo a repercussão magnética das dores de estar sendo comido por vermes e sem poder fazer nada. Esse final de semana, Soares, o marido da minha prima lá em São Caetano pulou o viaduto, morreu. Aquele caso que houve. É muito. Cada vez mais tem aumentado, né? Os casos de suicídio. Sábado de madrugada. A gente fala assim, mas é algo alarmante. Alarmante. Foi, ele não assistiu da parte dele, ele bebeu 2 doses de pré bem grande, aí precisou ser internado. Aí estava no hospital. Aí, como a minha prima não pôde ficar lá, estava doente em casa, aí ele ficou lá, mas foi um enfermeiro que não conta, né? Ele aproveitou a situação antes de madrugada e saiu pelos fundos do hospital que ninguém viu. Aí ele foi para o viaduto, onde ele tinha tentado 2 vezes lá e não tinha conseguido. Aí quando foi na terceira, conseguiu. Foi a menina lá de São Caetano, comentaram. Aí foi, Domingo, né? A gente sabe que realmente as advertências que a Organização Mundial de Saúde diz é que vai aumentar cada vez mais. E principalmente quando a gente agora vê, vez ou outra, transmitido pelas redes sociais, que faz com que alguém que esteja com alguma tendência a suicídio também tentar. Vez ou outra compartilha alguma notícia no Facebook, mas é sempre indicando o telefone do CVV. Porque, pelo menos se alguém lê e tem algum interesse, tem ao menos a sugestão de procurar uma ajuda. Porque realmente é muito complicado nos dias atuais. Aí vem a questão delicada que será fazer um encontro de Esther com o marido Raul sem que ela perceba que ele tenha se suicidado, porque ela não estaria habilitada a digerir essa verdade. E Alexandre é explicado bem no livro de que tem muita gente que não está habilitada a receber a verdade. E é necessário essa verdade ser digerida. Às vezes a gente sabe de casos de morte em família, onde a notícia que é para ser dada a algum ente querido é para, a princípio, dizer uma notícia preparatória, né? E não chegar dizendo, ó, teu esposo ou teu filho morreu ali em um acidente. E tem gente, às vezes, as pessoas que não têm o menor tato, a menor delicadeza em relação a isso. Mas aqui a situação, mesmo sendo no plano espiritual, era muito delicada, porque esta estava passando por uma situação bem complicada, desde as questões financeiras, a perda do esposo, né, em termos físicos, e agora os comentários públicos que haviam de que ele teria se suicidado e não sido vítima de assassinato. Isso para ela aí é que doía muito, porque uma das piores consequências que tem em relação ao suicídio, e é uma das piores mesmo, são os parentes encarnados que ficam.
não é só o problema para o suicida que entra no plano espiritual num nível de sofrimento terrível, não. É os familiares. Inclusive, há toda uma terapia em termos de psicologia de pós-venção ao suicídio para a família mais próxima, irmãos, pai e mãe, fazerem terapia. Porque é muito comum o familiar outro entrar em depressão e quando olha, vir ideias de suicídio em mais alguém dentro da mesma família. Então é muito grave por causa disso, porque é uma repercussão que se estende normalmente por mais de 5 ou 8 pessoas, os familiares mais próximos. E sempre ocorre aquilo de a família, irmão, pai ou mãe, ficarem se queixando e se culpando por não ter percebido ou impedido de haver aquele suicídio, o que é um problema muito sério. Inclusive, nesse caso mesmo que a gente está aqui comentando, se Esther viesse a ter a notícia, espiritualmente falando, de que era um suicídio, no mínimo ela também iria se culpar muito. O que é que houve? Por que é que eu não percebi? Por que é que eu não impedi? E, na verdade, não estaria de maneira nenhuma na possibilidade dela de impedir. Mas as pessoas se culpam muito disso. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação do seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Então Alexandre deixa bem claro de que, olha, nem todo mundo está pronto para receber a verdade na hora que se julgue ser a mais adequada, não. É preciso saber, em qualquer área, dosar muito a verdade que a gente vai dizer a alguém. Inclusive, até as questões relativas à divulgação espírita. Então, tem pessoas que é do conhecimento nosso mesmo, que não tem qualquer abertura ao entendimento de reencarnação ou de comunicabilidade com os mortos, face a alguma doutrina preconceituosa que a pessoa esteja adesa. E aí vai o espírita querer convencer o outro a mudar o entendimento religioso dele, achando que isso é um bem, que tem que dizer a verdade a ele. É nesse sentido que essa lição que Alexandre aqui deixa tem muitas aplicações. Não é porque é a verdade que tem que ser dita, não é preciso ver se a pessoa tem condições de absorver a verdade que a gente quer dizer. Senão essa verdade pode passar a ser um mal, mesmo que aparentemente seja um bem por ser a verdade. Mas aí a questão de dosar e saber compartilhar de uma revelação ou de um conhecimento com o outro é imprescindível. Romualda, que é um espírito benfeitor, amiga de Alexandre, deveria preparar a viúva espiritualmente para visitar na noite próxima o esposo desencarnado e em seguida demorar-se junto dela 2 semanas colaborando no reerguimento de suas energias psíquicas e cooperando para que se lhe reorganizasse a vida econômica. Olha, é um dos poucos capítulos de livros espíritas que eu já li, aonde é deixado de forma muito clara e explícita a intervenção dos benfeitores espirituais, facilitando questões econômicas de alguém encarnado. Me chamou a atenção isso aí. Poucas vezes a gente vê isso, porque a Romualda vai chamar alguém para oferecer emprego a Esther. E é algo que é raro a gente ver em livro espírita. Foi tão fácil para o marido, porque assim, querendo ou não, é um meio de ela se reequilibrar. Ela se reequilibrar, exatamente. Já que ela tinha ficado com uma carga de responsabilidade muito grande, né? Exato. E realmente é algo que nesse capítulo é tratado, deixando para nós bem claro
de que os espíritos benfeitores têm interesses em vários aspectos de nossa vida. A questão toda é que algumas vezes a gente quer facilidade que não merece usufruir. Exato. A gente quer a solução do problema, não, que é preciso continuar com o problema. E aí muitas vezes a gente acha que não, espírito benfeitor é só para a questão espiritual. Porque se não fosse, eu já tinha resolvido esse problema que eu passo. Mas aí a questão é quando o problema é necessário. Então, haveria toda uma preparação que Romualdo iria dar para ela ter um encontro com o Raul, a fim de que ela tivesse atenta mais às questões espirituais profundas do que a questões particulares, que a ansiedade maior que ela tinha era saber se ele tinha sido ou não assassinado. Mas isso aí, certamente, Romualdo já estaria trabalhando com ela, uma mudança dessa preocupação dela para outro lado, e não para o lado da preocupação com o crime, o suposto crime. Aguçando a percepção visual, notei que fios tenuíssimos de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro dele, de Raul, e compreendi que o instrutor lhe ministrava vigoroso influxo magnético, amparando-o na difícil situação. Então aqui é o seguinte: quando Raul encontra-se com Esther, Raul fala com ela num nível de elevação espiritual que surpreende quando a gente lê. E Raul já estava desse jeito, dizendo a ela que nada tinha acontecido por acaso, que o amparo das leis divinas sempre existe. E a gente já sabia disso. Mas aí a gente nota em seguida que, na verdade, ele estava funcionando quase que como um médium para Alexandre. Quem estava dizendo o que ele tinha de falar, magneticamente, era Alexandre. Por isso é que ele consola a Esther, direcionando a atenção dela para questões espirituais, e não para questões puramente humanas, né? E aí ele diz assim, entre outras coisas: tem coragem e fé, procura a alegria do trabalho honesto, semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. E Deus, que é bom e justo, abençoará nossos filhos. Imagine Raul dizer isso de construção própria dele, frente não só à questão ainda de profundo sofrimento da repercussão do suicídio que ele estava tendo, mas era um amparo muito forte, magnético de Alexandre, que orientava cada palavra que ele estava dizendo ali a Esther. Inclusive, quando ele cita aqui, esse ponto eu acho bem delicado, quando ele diz que Deus é bom e justo. Imagine ele dizendo isso a ela, face à situação que ele estava. Não seria nada fácil. Esther, os processos da justiça divina não se encontram ao dispor de nossa apreciação. Isso é quando ela pergunta a ele sobre se ele tinha sido assassinado. E aí ele diz ainda: guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias e em todos os acontecimentos. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. Quer dizer, era para ser espírito elevado e em diante, né? Não seria qualquer um desencarnado, muito menos por suicídio, queria dizer isso a esposa pouco tempo depois de ter cometido o crime, né? Então ele diz até algo aqui que é muito importante a gente refletir bem. Na verdade, é uma lição de Alexandre através dele, porque quando ele diz os processos da justiça divina não se encontram ao dispor de nossa apreciação, isso nos remete a, frente a quaisquer injustiças,
qualquer sofrimento que a gente não tinha a menor expectativa de ocorrer, ter confiança nos processos da justiça divina, do funcionamento de suas leis. É lição para todos, não era lição só para Esther, que Alexandre estava intermediando através do Raul. E guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias e em todos os acontecimentos. Então, realmente é uma lição que ele vai ministrando, aonde a conscientização de que as leis de Deus funcionam por trás de tudo o que acontece. É muito importante a gente trabalhar isso. Inclusive, eu aqui abro uma pequena reflexão a respeito do que aconteceu com Esther. Porque, veja, Esther era noiva de Noé, que estava para se casar com ela. Noé convida o amigo que estava no interior, que era o Raul, para vir morar na capital. Ele chega e se apaixona por Esther, mas Esther não dá nenhuma transmissão de paixão a ele. Ou seja, ela não tinha culpa nenhuma nessa vida do que ia acontecer. Mas o que ocorre? O amigo mata o outro. E aí a gente pode analisar em termos de leis divinas. Qual seria o passado de Raul e Noé? Que levaria a duas pessoas que eram amigas de infância, quando se encontrar numa situação dessa, ele tramar a morte do outro, com a ideia de ainda depois conquistar, se é que poderia conquistar, né, a noiva e se casar com ela. A gente pode deduzir que algumas coisas bem complicadas estavam no passado deles, né? Não que vá se justificar um crime, mas que encontrar alguém nessa situação e tramar a morte do outro, né, complicações grandes estavam no passado, né? E entre as quais a possibilidade que houve e de fato aconteceu, de Noé ser vítima de um crime. Porque se não tivesse no passado de Noé, as possibilidades de ele resgatar algo desse modo não teria acontecido. Mas quando aconteceu, é porque Noé tinha algumas complicações graves que a gente não tem ideia pelo contexto do livro, mas a gente pode deduzir. E o outro aspecto também importante é o sofrimento que Esther teve em ficar viúva do noivo, começar uma família nova com Raul, porque Raul se mostra muito dócil e cortês a ela. Não obstante, desde ao se casar com ela, ele passa a ver o amigo morto, assassinado por ele, em tudo quanto é lugar. Porque ele via na mesa de jantar, ele via no quarto, aonde ele ia estava a presença do amigo nele. Está certo que dá a entender o livro que era uma presença criada por ele mesmo. Não era um processo obsessivo do espírito de Noé, não. Possivelmente, como a gente está aqui comentando, Noé tinha algum resgate e entendeu o problema e deixou para lá. Mas o Raul estava com a consciência em culpa e isso, vejam, gerou nele, paulatinamente, um processo de dificuldade de dormir, de certo nível de depressão, porque junto disso estava o nível de depressão, e é lógico que a esposa não estaria vivenciando um nível de felicidade que poderia estar usufruindo se tivesse casada com Noé ou com alguém que não tivesse essa problemática comportamental dentro dele, de ser um assassino. Então, o que eu quero dizer aqui é que Esther também não pode ser vista como vítima inocente de todo um quadro de sofrimento emocional que ela teve desde a viuvez do noivo, a depois ter um marido problemático com ele mesmo, e ao qual ela passou a amar face à devoção dele.
sem ter a mínima ideia de que ele tinha matado o ex-noivo. Então, vejam o segundo fato que eu acho bem interessante aqui, concluindo essa observação, é o processo de intercessão. Porque a intercessão, que muitas vezes se faz até através de uma prece, ou se faz aliviando uma dificuldade econômica de alguém. Porque, exemplo, se a gente sabe que tem alguém passando por uma dificuldade grande e a gente ajuda financeiramente, a gente está interferindo na situação de provas daquela pessoa. Está fazendo um trabalho também de intercessão. Mas perante as leis divinas, a intercessão ocorre e tem êxito dentro de um campo de misericórdia e possibilidades. Porque se não houver a junção dos dois, mesmo que a gente queira ajudar muito alguém, essa ajuda sai toda atrapalhada. Às vezes, mesmo através da prece ou através de recursos financeiros ou outros, não consegue o resultado. Mas no caso de Esther, conseguiu. Então, face às questões provacionais dela, tinha chegado o momento dela receber essa ajuda espiritual que ela teve. Não só em relação a manter uma paz emocional com ela, pelo encontro que ela teve com Raul, como inclusive pela superação, o início da superação da problemática financeira dela. Então ela merecia, e é por isso que a amiga dela, a prima Etelvina, foi exitosa na busca da intercessão por ela. Mas a gente sempre é convidado a interceder pelos outros, sempre que puder, e nunca colocar em dúvida de que o outro mereça a nossa intercessão. Essa é a questão. A gente sempre tem que deixar nas mãos de Deus ou nas leis divinas se é de fato merecedor ou não aquela ajuda ou intercessão que a gente está dando a alguém. Porque não se pode nunca, a título de fiscalizar o mérito ou não de outro, ajudá-lo ou não. Etelvina vai procurar Alexandre para ajudar esta. Se esta ia merecer ou não, se a ajuda ia acontecer ou não, Etelvina queria fazer a parte dela, ajudar a esta. Isso era o mais importante. É assim que também a gente deve se posicionar perante situações ou pessoas onde a gente possa ajudar. Se a ajuda vai ser mal utilizada, aí a questão não está conosco. A questão vai estar com a pessoa. São várias lições, né? E a região ferida? André pergunta a Alexandre. E Alexandre diz: Raul experimentará semelhantes padecimentos. Até quando? André ainda pergunta. E Alexandre diz: talvez por muitos anos. Isso, porém, não impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Essa bendita oportunidade regeneradora é a reencarnação, que seria o único meio ou recurso de reequilíbrio futuro para Raul. E imaginemos que mais adiante, quando o processo reencarnatório de Raul estivesse concluído, ele terá que enfrentar uma situação complicada, emocionalmente falando, e não cometer o suicídio de novo. Nessa que ele cometeu, ele estava num nível de conflitos, quando a gente lê, é até explicado, que ele estava assim, já queria se entregar à polícia, dizer que foi o autor daquele crime, mas aí temia a desgraça que ficaria sobre a família dele. Mas ele nem conseguia mais se manter um nível mínimo de paz, de ou se entregar à polícia ou enlouquecer, porque ele já estava tendo ideias assim, de que ficaria louco se não tomasse uma providência. Foi quando ele veio a cometer o suicídio, julgando-se essa a única maneira que haveria de resolver o problema.
A gente sabe apenas complicou mais. Então, outro fato aqui importante é quando Alexandre diz que aquela região ferida ficaria por muitos anos. A princípio, naquele livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, é mostrado a nós que é comum a superação completa dos padecimentos que o suicida passa a partir do momento em que no plano espiritual ele completou o tempo que a reencarnação dele iria se ele não tivesse cometido suicídio. Então, se por exemplo aqui o Raul cometeu o suicídio aos 40 anos de idade, que mais ou menos pela idade que os filhos dele estavam, 11, 10 anos, não é citado a idade, a gente deduz, vamos dizer que ele tivesse uns 40 anos. Se a encarnação dele iria durar até os 60, normalmente seria 20 anos de padecimento dessa dor. E é por isso que em alguns casos a reencarnação temporária oferece um alívio que não resolve o problema, mas abrevia. É o que faz com que alguns ex-suicidas reencarnem, a reencarnação dure até 3, 4 anos de idade, o que para ele, vejam só, é 3 ou 4 anos que diminui em relação ao tempo que ele estaria no plano espiritual, que alivia porque ele não está na lembrança constante que estaria no plano espiritual, e que possibilita aqui, mais adiante, quando a reencarnação durar o período de vida normal, ele tem um acréscimo intuitivo e psíquico de não suicidar-se de novo. Porque a desencarnação na infância, para espíritos que cometeram suicídio, para o próprio espírito, é como se fosse guardado na memória dele uma vontade imensa de querer continuar reencarnado. Então isso depois vai repercutir positivamente ao êxito daquela reencarnação onde ele será tentado a cometer o suicídio outra vez. Esse é o último slide que eu trouxe para hoje. Romualda fizeram o possível por manter-lhe a recordação plena do sonho, para que esta se lembrasse ao máximo do que tinha sonhado. Como era natural, a pobrezinha não poderia lembrar-se de todas as minúcias. Entretanto, fixar as impressões culminantes, suscetíveis de acordar-lhe a divina esperança e restaurar-lhe o bom ânimo. Então, a problemática que Esther tem em relação a não conseguir manter a lembrança do que houve no sonho, no desdobramento, é comum à maioria da criatura humana. Com a ajuda que Romualda ia dar, ela iria poder fixar mais e, sobretudo, aquele conteúdo positivo que Raul havia transmitido para ela. E de que possibilitaria ao acordar de alto astral. A gente pode imaginar que ela acordou tendo certeza absoluta de que o ex-esposo continuava vivo e de que estava bem, porque a impressão passada no final é de que ele estaria bem e que contava com ela em termos de esforço e dedicação para superar os problemas que estava tendo com os filhos e com a família. Mas esse clima seria o predominante nela, que a gente pode até imaginar o júbilo com que ela acordou no outro dia de manhã. Inclusive, quando ela conta o sonho, uma pessoa da família pergunta se no sonho ele disse que tinha sido assassinado ou não, né? Pergunta. É no primeiro desdobramento que ela tem, aquele que a gente analisou antes, que ela até conta que sonhou, e aí os parentes na mesa. Esse aí após o final. Foi após o final. Ela
pergunta à Pia, né? Certo. E ela disse que isso já não importa. Isso já não importa. Nesse desdobramento. E veja, o outro ponto que eu acho que eu estava até tentando aqui não esquecer é aquele caso que é falado das biografias de Chico. Quando Chico estava passando por uma dificuldade grande, pessoal, em relação ao movimento espírita, e que ele conta a Emmanuel que ele se sentia como se estivesse caindo de 10 andares. Que Emmanuel, percebendo o semblante dele, de ansiedade, de sofrimento, disse o que é que estava se passando. E aí Chico diz a Emmanuel que, olha, eu me sinto como se eu estivesse caindo de 10 andares. E aí Emmanuel diz a ele, olha Chico, se preocupe não. Cada andar que você passar terá as mãos de uma mãe que você amparou, lhe ajudando. Exatamente devido a essa questão intercessória, né? Porque cada uma daquelas cartas que Chico recebeu e que trouxe muito alívio a muitas mães, representava para ele, em termos espirituais, consequências que mais cedo ou mais tarde seriam colhidas, inclusive nesse momento em que ele enfrentava tanta dificuldade. É por isso que o Espiritismo ele nos estimula tanto a trabalharmos pela caridade e pelo bem dos outros. Porque a gente tem, através da própria revelação mediúnica, a certeza de que a intercessão, o alívio que a gente pode intermediar para alguém, está sob o amparo das leis divinas. A gente pode ajudar de coração, sem ter receios nenhum, de que quem controla tudo e quem orienta tudo são as leis de Deus, não somos nós. Porque às vezes, mesmo quando alguém é vítima do ludibrio, da mentira de alguém, que pede expressão de uma necessidade que na verdade não tem, e a gente ajuda envolvido pela aparente sinceridade do outro, nós teremos feito a nossa parte. O que vai haver com o uso que aquele outro vai fazer daquela ajuda, aí olha, é com ele, com Deus e com as leis divinas. Se vai ser bem utilizado ou não, aí já não está mais na nossa alçada. Então, o espírita ele tem essa consciência. Já muitas pessoas de outras doutrinas não têm, porque ficam preocupadas, às vezes quer até fiscalizar. Será que usaram bem aquela ajuda que eu dei ou não? Será que eu não fui enganado? Mas a gente aprende, até como Raul disse a Esther, de que os mecanismos das leis divinas, da justiça de Deus existem e que são insondáveis. Às vezes até em relação a alguém que nos engana. Quem pode garantir que a gente não enganou outros no passado? E agora a gente topa com alguém que fica nos enganando, certo? É claro que se a gente toma conhecimento e sabe que está sendo mal utilizada alguma ajuda que a gente der, caso a gente tome conhecimento, é claro que a gente vai impedir de prosseguir. Mas ajudar com um pé na frente e outro atrás, o espírita nunca vai fazer isso. Ele ajuda com consciência de que, se houver de ter um resultado, está dentro dos mecanismos das leis divinas e não cabe a ele. Bom, aí nós concluímos esse capítulo. Alguém tem alguma pergunta ou observação? Ainda temos ali 6 minutos para as 9 horas. Para finalizar, só que a ajuda que ela recebeu, né? Que a mulher foi chamá-la para trabalhar na costurando. Tudo isso pela intercessão de Romualdo, né? Que fez com que a pessoa fosse lá oferecer o trabalho. E assim eles agradeceram e terminaram
O trabalho estava concluído, né? Foi para isso que ela foi chamada. A gente vê que quando os espíritos benfeitores ajudam, eles sempre ajudam de forma completa. Basta lembrar aquele caso mesmo do livro Libertação. Né? O instrutor espiritual lá, Gúbio, Gúbio, né? Gúbio estava para ajudar um problema, mas ele aproveita do problema que ele tinha vindo para ajudar e ajuda inúmeras pessoas e famílias que acabam levando o problema dele a ter uma solução e ter a solução melhor e mais eficaz. Então é muito mostrado nessas histórias que André Luiz conta de como a interferência do plano espiritual ele se dá às vezes aparentemente de forma demorada, mas na verdade da forma que vai ser mais eficaz. Porque geralmente a criatura humana, quando está com um problema sério, ela quer solução logo. Ela não quer solução demorada. Como diz Emmanuel, né? Tem muita gente que quando usa a prece, quer usar a prece como se fosse um martelo ou uma vassoura, quer resultados imediatos. Só que não é assim que funcionam as leis divinas. E aí é quando a gente aprende que, na verdade, a eficácia precisa, às vezes, de tempo, para as coisas se darem exatamente no tempo certo. Só uma pergunta. Pois não. Ali, quando Raul recebe a ajuda de Alexandre para conversar com Esther, seria como ocorre na reunião mediúnica, quando o espírito aproxima e usa como o médium para fazer a comunicação? No caso, sobretudo, como a gente está tratando aqui da situação do suicida, pode ocorrer também na reunião mediúnica. O problema todo, isso é mostrado naquele livro Memórias de um Suicida, é que mesmo no Brasil, poucos centros espíritas têm médiuns e reuniões habilitadas à ajuda e ao socorro aos espíritos que cometem o suicídio. Mas sempre quando isso é possível, a espiritualidade também aproveita através da reunião mediúnica, às vezes inclusive não só para pedidos de prece que o suicida às vezes traz na própria reunião mediúnica, como também até para algum aviso para a família. É possível, não é comum, mas ocorre. E se dá porque realmente o tratamento exitoso para as questões do suicídio que se dá na reunião mediúnica é de tal modo que era para ser um estímulo imenso para que os médiuns, sobretudo na doutrina espírita, se habilitassem a socorrer esses espíritos. Porque há uma recuperação e uma melhora muito grande para certos traumas e sofrimentos que os suicidas têm no plano espiritual e que, ao contato com o médium durante a reunião mediúnica, a espiritualidade consegue um resultado benéfico que não conseguiria lá no plano espiritual. Então, nesse ponto, era para ser estímulo para os médiuns se habilitarem a isso. E a forma que nós podemos prescrever como ideal é ler o livro Memórias de um Suicida, entre outras obras que tratam do tema e que fazem com que as pessoas que trabalham em reunião mediúnica se sintam estimuladas a esse tipo de ajuda. Chegou o horário, de nós encerrarmos o nosso estudo.